Olá, amigos do Estratégia, estamos de volta aqui, agora com o direito do trabalho para o exame de ordem. Vamos aqui reunir os principais pontos dessa importante matéria, auxiliando na sua aprovação no exame da OAB. Os tópicos aqui, eles são voltados a um estudo estilo reta final, para a primeira fase do exame de ordem. Então nós vamos reunir pontos centrais, pontos mais importantes. E o que acontece? Grande parte das questões de direito do trabalho hoje, elas acabam sendo respondidas com base na jurisprudência do TST. Nós temos muitas questões respondidas à luz das súmulas do TST e também das orientações jurisprudenciais. Então nós vamos tentar trazer esses entendimentos para as nossas matérias. E aí começamos aqui o nosso estudo de direito do trabalho para o exame de ordem do Estratégia Concursos com a natureza jurídica do direito do trabalho. O que nós percebemos? Existem muitas normas imperativas no direito do trabalho, muitas normas que são criadas pelo Estado e de aplicação obrigatória. Mas mesmo havendo esse número significativo de normas imperativas, a natureza jurídica do direito do trabalho continua sendo de direito privado. Então nós não vamos falar que se trata de um ramo do direito público, não. O direito do trabalho é um ramo do direito privado porque a origem dele continua sendo o direito civil, a parte contratual. A base do direito do trabalho continua sendo o contrato. Então nós temos a raiz fincada lá nos ramos do direito privado. O nosso segundo ponto aqui é em relação às fontes do direito do trabalho. E aqui nós vamos fazer uma diferença importante entre fontes materiais e fontes formais. As fontes materiais do direito do trabalho, vou anotar para vocês aqui, são os fatos sociais. Nós temos os fatos sociais como fontes materiais do direito do trabalho. Então, greves, passeatas, reivindicações, esses fatos sociais geram no legislador a necessidade de criação da norma, geram no Estado a necessidade de regulamentação do direito do trabalho. Então eu tenho uma passeata, eu tenho uma reivindicação, eu tenho uma greve, a panfletagem, isso vai gerando no legislador a necessidade de criação de uma norma, vai gerando no Estado a necessidade de regulamentação do direito do trabalho. Então, ouviu falar em fontes materiais do direito do trabalho, vocês vão lembrar desses fatos sociais. Se os fatos sociais geram a criação da norma, nós temos que analisar agora as chamadas fontes formais. De onde brota o direito do trabalho? De onde vem a norma de direito do trabalho? Essas fontes formais são divididas em duas, autônomas e heterônomas. As autônomas são de importantíssima utilidade no direito do trabalho. Elas são criadas pelo próprio nome, pelos sujeitos da relação de emprego. Então são as normas criadas por empregados e empregadores, normas criadas por esses sujeitos da relação de emprego, de forma a regulamentar questões mais específicas. Exemplos aqui de fontes formais autônomas que nós temos: acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho. Vejam que são os melhores exemplos aqui. Representantes dos empregados, representantes dos empregadores firmam uma convenção coletiva de trabalho, criando o direito ao vale alimentação, criando o direito a um plano de saúde. Vejam que nós temos aqui uma fonte formal autônoma. Só que nós também temos as fontes formais heterônomas. Quando nós falarmos em fontes formais heterônomas, nós vamos lembrar do Estado. O Estado como produtor das normas. E aí nós vamos lembrar dos três poderes do Estado. Vamos lembrar do poder judiciário, do poder executivo e do poder
legislativo. Vejam que esses três poderes aqui podem criar normas a serem aplicadas no direito do trabalho. Então eu tenho fontes formais heterônomas, criadas por poder judiciário, poder executivo e poder legislativo. Claro que a imensa maioria aqui, ela acaba sendo criada pelo poder legislativo. Poder legislativo vem e cria uma lei ordinária sobre direito do trabalho. Por exemplo, por meio de uma lei, regulamenta o aviso prévio proporcional. Por meio de uma lei, o Poder Legislativo cria a estabilidade da gestante no aviso prévio, da gestante que engravida no aviso prévio. Só que nós também temos o Poder Executivo. O Poder Executivo pode criar medida provisória, e aí eu teria uma fonte formal heterônoma deste poder. E aí, por fim, nós temos o Poder Judiciário, que profere a chamada sentença normativa. A sentença normativa é uma decisão proferida no dissídio coletivo, que é uma ação de procedimento especial que se estuda no processo do trabalho. Então, a sentença normativa é a decisão proferida pelo Poder Judiciário Trabalhista no dissídio coletivo. Essa sentença normativa, ela é considerada uma fonte formal heterônoma porque ela cria direito. Se ela cria direito para aquelas categorias que estão litigando, ela é considerada uma fonte do direito do trabalho. Então, a sentença normativa é uma fonte formal heterônoma do direito do trabalho. Então, nós vamos lembrar dessa divisão aqui. Pensou em fontes materiais, fatos sociais. Pensou nas fontes formais, vamos lembrar daquelas que são criadas pelos próprios sujeitos da relação de emprego, empregado e empregador, como o acordo coletivo e a convenção coletiva, e vamos lembrar também das fontes formais heterônomas que são criadas pelo Estado, por meio do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Só que olha o que acontece, pessoal. Nós temos várias fontes formais aqui, autônomas e heterônomas. Então, eu tenho o acordo coletivo, a convenção coletiva, eu tenho as normas presentes no artigo 7º da Constituição Federal, eu tenho normas na CLT, eu tenho várias leis esparsas sobre direito do trabalho. Qual delas vai ser a mais importante? Qual delas vai se sobrepor à outra? Será que nós temos aqui hierarquia entre as fontes formais? Será que eu posso falar uma fonte formal mais forte que outra? Resposta negativa. Coloquei para vocês aqui, ó, a inexistência de hierarquia entre as fontes formais. Não existe uma norma mais importante que a outra. Eu não posso falar genericamente que a Constituição Federal, no que diz sobre direito do trabalho, está acima das demais normas. Não. Por quê? Porque eu posso ter um contrato de trabalho que se sobrepõe à Constituição Federal. Pode ser que eu tenha um contrato de trabalho que traga situações melhores em relação à Constituição Federal. Um contrato que fale sobre o adicional de horas extraordinárias de 100%, enquanto a Constituição fala em 50%. Então, a ideia aqui é da inexistência de hierarquia entre essas fontes formais. Nós vamos buscar sempre a norma que é mais favorável. Eu vou comparar aquelas normas existentes, vou comparar as fontes formais do direito do trabalho e vou utilizar aquela que for mais favorável. Eu tenho um acordo coletivo, uma convenção coletiva, a Constituição, eu tenho a CLT, regulamento de empresa, várias normas, eu vou pegar e utilizar aquela que for mais favorável, mesmo que ela esteja teoricamente abaixo naquela hierarquia, naquela pirâmide que nós estudamos no direito constitucional. Além disso, ó, o que pode ocorrer? Pode ocorrer um conflito entre as fontes formais. Pode ser que haja dúvida acerca de que fonte utilizar.
eu tenho acordo coletivo e eu tenho a convenção coletiva. Os dois podem ser aplicados ao mesmo tempo. Qual deles aplicar se existe esse conflito, se existe essa dúvida? Não sei se aplico o acordo coletivo, não sei se eu aplico a convenção coletiva. Qual deles aplicar? Quem vai responder a pergunta é a teoria do conglobamento. A teoria do conglobamento diz que você vai fazer a análise na totalidade daquelas normas. Você vai fazer uma análise global sobre o acordo coletivo e a convenção coletiva e vai chegar à conclusão acerca de qual deles é melhor para o empregado. Se eu faço a análise global, eu chego à conclusão que no todo o acordo coletivo é mais favorável e aplico no todo o acordo coletivo. Se eu chego à conclusão que é a convenção coletiva, eu aplico no todo a convenção coletiva. Então a teoria do conglobamento prega a análise como um todo daquelas normas que estão em conflito, de forma a aplicá-las na sua totalidade. Vejam que a teoria do conglobamento, ela tem uma ideia diferente da teoria da acumulação. A teoria da acumulação, ela não deve ser aplicada. Ela é uma teoria minoritária. Por quê? A teoria da acumulação manda retirar de cada instrumento, retirar de cada fonte o que ela tem de melhor e aplicar em separado. Como assim? Aplicar o artigo 3º do acordo coletivo, aplicar o artigo 7º da convenção coletiva, ou seja, ir acumulando o que cada uma tem de melhor para a criação de uma terceira norma. Essa teoria da acumulação ela é minoritária. Nós vamos utilizar aqui para o nosso exame de ordem, por ser majoritário, a teoria do conglobamento. E aí, dando sequência ao nosso estudo, nós vamos partir aqui para os princípios do direito do trabalho. Vejam que os princípios eles são fundamentais para o direito do trabalho, porque eles inspiram o legislador na criação da norma. Então, quando o legislador ele pensa em criar uma norma sobre direito do trabalho, ele é inspirado pelos princípios do direito do trabalho. Havendo dúvida acerca da interpretação a ser dada, eu, intérprete, vou retirar da norma a melhor interpretação, lembrando dos princípios. Na hora de aplicar a norma, o aplicador do direito vai lembrar desses princípios também. Então, os princípios eles têm importância para a criação da norma, para a interpretação da mesma e para a sua aplicação. Então vamos lá para o nosso primeiro princípio, que é o mais importante, o princípio da proteção. O princípio da proteção nós vamos dividir em 3. Nós vamos dividir em indúbio pro operário, em condição mais benéfica e em norma mais favorável. Primeira ideia aqui, o princípio da proteção sob a ótica do indúbio pro operário. A norma aqui, a ideia trazida por esse princípio da proteção é a ideia de interpretação. Se houver dúvida, nós vamos interpretar a norma da forma mais benéfica aqui ao operário, ao empregado. Se eu tenho necessidade de interpretar uma situação em concreta, a interpretação a ser feita é aquela que traga maiores benefícios para o empregado. Indúbio pro operário, na dúvida favorável ao empregado. Existe um exemplo aqui que a gente não esquece jamais. Veja o seguinte, o que estava escrito num contrato de trabalho. No contrato de trabalho estava escrito assim, que a jornada de trabalho de Bruno é de 6, entre parênteses, 8 horas. Assim estava escrito na cláusula do meu contrato de trabalho, que a jornada de trabalho de Bruno será de 6, entre parênteses, por extenso, 8 horas. Na dúvida acerca de qual é a jornada de trabalho de Bruno, a interpretação a ser dada tem que ser a mais benéfica a ele. Qual é a mais benéfica? Qual vai ser a jornada de trabalho de Bruno aqui? Qual vai ser a jornada de trabalho de Bruno? 6 horas.
essa vai ser a jornada de trabalho de Bruno. Porque trabalhar 6 horas é melhor do que trabalhar 8. É uma situação mais benéfica, ok? Seguindo aqui, ó, condição mais benéfica. Qual é a ideia da condição mais benéfica? Tudo o que for ofertado ao empregado, se for mais benéfico, já vai integrar o contrato de trabalho dele. Tudo que for ofertado ao empregado e que lhe for mais benéfico passa a ser considerado direito adquirido, passa a integrar o contrato de trabalho dele. Então, a simples cesta básica que seja fornecida habitualmente passa a ser direito adquirido. Então eu comecei a trabalhar na empresa e voluntariamente meu empregador passou a me ofertar uma cesta básica. Todo final do mês vinha lá a cesta básica. A concessão era voluntária, não existia nenhuma cláusula, nenhum acordo, nenhuma convenção, nenhuma norma que impusesse o fornecimento dessa cesta básica. A partir do momento que eu considero habitual esse fornecimento, eu posso afirmar que passa a ser direito adquirido de Bruno o recebimento dessa cesta básica. Ele passa a ter direito adquirido porque o fornecimento daquela utilidade é benéfica para Bruno. Se é uma condição mais benéfica, passa a ser direito adquirido dele. Aquela situação passa a integrar o contrato de trabalho de Bruno. E aqui nós vamos tomar cuidado com a alteração que ocorreu na súmula 277 em setembro de 2012. Em setembro de 2012, essa súmula do TST foi alterada da água para o vinho e ela está relacionada a esse tema aqui. Olha o que acontecia antes de setembro de 2012. Digamos que entrou em vigor uma convenção coletiva, prazo máximo de 2 anos, prevendo ali o direito ao plano de saúde. Bruno passava a ter direito ao plano de saúde e caso a nova convenção coletiva não falasse novamente, não tornasse a criar o plano de saúde, o Bruno não mais teria aquele benefício. Ou seja, até setembro de 2012, o entendimento do TST é que essas situações mais benéficas, quando criadas por acordo ou convenção coletiva, elas vigoravam apenas no prazo do acordo da convenção coletiva. Então, o plano de saúde vigoraria, por exemplo, pelo prazo máximo de 2 anos. Se a nova negociação coletiva nada falasse sobre aquele direito, o Bruno não teria mais o benefício. Então, não havia integração ao contrato de trabalho dessas cláusulas, dessas condições criadas por negociação coletiva. Hoje, após setembro de 2012, quando o TST alterou essa súmula 277, o entendimento é totalmente contrário. Hoje a súmula fala, vou até anotar para vocês aqui, ó. Hoje a súmula fala que essas situações benéficas integram o contrato de trabalho. Ou seja, aquele plano de saúde que foi criado por negociação coletiva passa a ser direito adquirido de Bruno, mesmo que não haja negociação coletiva posterior. Ou mesmo que, havendo negociação coletiva posterior, nada se fale sobre o benefício. Então pode ser que Bruno chegue a 2030, 2040 com um plano de saúde assegurado por negociação de anos e anos atrás. Porque hoje essas condições mais benéficas integram o contrato de trabalho de Bruno. Só podem ser retiradas por negociação posterior. Ou seja, a negociação coletiva posterior tem que retirar expressamente aquele direito de Bruno. Caso não haja essa retirada expressa, ou caso não haja nova negociação coletiva, aquele direito permanecerá na esfera jurídica de Bruno. Ok? Tomem cuidado com esse ponto aqui, porque ele é indispensável para a nossa prova da OAB. Seguindo aqui, ó, vamos para a norma mais favorável. A ideia da norma mais favorável aqui, eu até já passei para vocês no slide anterior, no ponto anterior. O que acontece? Nós temos aqui a nossa pirâmide de normas trabalhistas.
Qual é a norma que se encontra no ápice, no cume da pirâmide? Não necessariamente é a Constituição Federal, como nós estudamos o direito constitucional. Quem estará no cume, no ápice aqui, é a norma mais favorável, aquela que for melhor ao empregado. Então a norma mais favorável é a que deve ser aplicada, ela que estará aqui, ó, no cume da pirâmide. Então pode ser que quem esteja no cume da pirâmide seja o meu contrato de trabalho. Pode ser que o meu contrato de trabalho seja mais favorável se comparado à Constituição Federal, se comparado à CLT, a acordo coletivo, convenção coletiva. Então, aplicarei sempre a norma mais favorável. Seguindo aqui no estudo dos princípios, nós caímos no princípio da irrenunciabilidade. E aqui nós temos dois pontos importantes que estão em súmulas. Falei para vocês que sempre que possível nós traríamos as súmulas e OJs do TST, então chegamos num ponto importante. Vejam que no direito do trabalho, nós temos normas consideradas de ordem pública, nós temos normas imperativas. Muitas vezes o legislador cria normas que podem ser alteradas pelos sujeitos, podem ser flexibilizadas pelos sujeitos da relação de emprego. Só que a maioria delas não é criada com essa ideia. O legislador geralmente cria as normas de direito do trabalho impondo aqui a aplicação obrigatória, impondo aqui, criando, melhor dizendo, a impossibilidade do empregado e do empregador flexibilizarem, alterarem o seu conteúdo. São as normas de ordem pública, são as normas obrigatórias, são as normas cogentes. O Estado cria essas normas cogentes obrigatórias, dizendo aos sujeitos da relação de emprego que elas não podem ser alteradas. Por quê? Porque seria muito fácil alterar a norma aqui por imposição do empregador. Nós vamos ver no tópico próprio que existe a subordinação como principal elemento do contrato de trabalho. O empregado ele está subordinado ao empregador e por medo de retaliação, por medo de ser dispensado, ele facilmente abriria mão de normas de proteção. Ele facilmente aceitaria trabalhar sem carteira assinada, ele facilmente aceitaria trabalhar mais do que o horário estipulado, sem receber os adicionais. Então seria muito fácil abrir mão, renunciar a esses direitos. Então o legislador já impõe a irrenunciabilidade como regra. Poucos são as situações em que eu posso ter flexibilização. Poucas são essas situações. E aqui nós chegamos à súmula 276 e à súmula 437. Vocês podem anotar que a primeira trata de aviso prévio e a segunda vai tratar dos intervalos. Então a súmula 276 trata do aviso prévio e a 437 do TST trata dos intervalos. São dois institutos indispensáveis aqui de tamanha importância para o empregado. O aviso prévio, que serve para que o mesmo tenha tempo de conseguir nova ocupação, novo emprego, e o intervalo que serve para alimentação e descanso, para se evitar a fadiga, para se evitar as doenças. Vejam que a súmula 276 do TST diz que o aviso prévio ele é irrenunciável. Eu não posso renunciar ao aviso prévio, é meu direito. Claro o seguinte, que há uma hipótese excepcional que nós temos que tomar cuidado aqui. A própria súmula 276 diz que o aviso prévio é irrenunciável, salvo se houver prova de que o empregado conseguiu um novo emprego, conseguiu nova ocupação. Então nós temos um salvo aqui. Pode ser que haja ali comprovação de que o empregado já conseguiu um novo emprego e aí seria a hipótese em que ele poderia renunciar ao aviso prévio.
Outro ponto importante ali, a súmula 437, que trata dos intervalos. Vejam, e nós vamos estudar ainda com calma, que o legislador criou intervalos mínimos para descanso e alimentação. Eu não posso abrir mão desses intervalos. Eu sozinho não posso concordar com a redução do mesmo. Só que o meu sindicato, ele também não pode concordar com essa redução. Essa daqui é uma novidade da súmula 437 do TST, criada em setembro de 2012. Vejam que não cabe ao sindicato aqui concordar com a redução ou mesmo a supressão do intervalo. Se eu tenho uma cláusula em um acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho, autorizando a supressão ou a redução do intervalo, essa cláusula é nula, ela não produz efeitos. Vejam que eu não posso abrir mão desse intervalo, nem mesmo o meu sindicato pode. A eventual cláusula prevista em negociação coletiva contemplando supressão ou redução de intervalo, ela é inválida. Nós temos uma situação importante que será vista depois de autorização do Ministério do Trabalho e Emprego para a redução, mas essa é uma situação totalmente excepcional. O Ministério do Trabalho e Emprego vai autorizar a redução do intervalo. Isso é válido, vamos até anotar aqui, ó, mas depois isso será analisado com bastante calma. Nós temos essa hipótese do Ministério do Trabalho e Emprego no artigo 71, parágrafo 3º da CLT. Com base nesse dispositivo, o Ministério do Trabalho e Emprego pode autorizar a redução do intervalo. Agora, o empregado não pode e o sindicato da categoria também não pode. E aí, seguindo aqui, nós temos o princípio da continuidade da relação de emprego. Qual é a nossa regra aqui? A nossa regra do direito do trabalho é que o contrato de trabalho ele é firmado por prazo indeterminado. Excepcionalmente, eu posso ter a contratação por prazo determinado. A regra geral é o prazo indeterminado. Vejam que essa súmula aqui, que inclusive faz menção ao princípio da continuidade, ela deixa claro que, na dúvida se a contratação foi por prazo determinado ou indeterminado, nós vamos presumir que foi por prazo indeterminado. Na dúvida se houve pedido de demissão do empregado ou demissão, nós vamos presumir que houve demissão. Por quê? A presunção é que o empregado não vai pedir demissão. A presunção é que o contrato foi firmado por prazo indeterminado. Se existe dúvida acerca da existência ou não do contrato de experiência, nós vamos presumir que ele não existiu. Nós vamos presumir que já houve a contratação por prazo indeterminado. Seguindo aqui, ó, nós vamos para o princípio da primazia da realidade. Esse princípio da primazia da realidade muitas vezes é lembrado nas provas em exame de ordem. Nós vamos lembrar o seguinte, eu coloquei duas expressões para vocês, duas ideias, melhor dizendo, para vocês. Coloquei o contrato realidade, coloquei aqui o contrato realidade, e coloquei realidade sobre a forma, na ideia de que a realidade é mais importante que a forma. Vamos lá, ó. O que seria a ideia do contrato realidade? Muitas vezes, durante o vínculo de emprego, eu tenho documentos que deveriam retratar a realidade. Eu tenho registros de ponto que deveriam demonstrar exatamente o horário de trabalho de Bruno. Eu tenho recibos que deveriam demonstrar qual é o valor recebido pelo Bruno. Eu tenho a anotação na carteira de trabalho que deveria trazer o salário correto de Bruno, a data correta da admissão de Bruno. Mas muitas vezes os documentos, eles não retratam essa realidade. Muitas vezes eu tenho um documento afirmando que Bruno é sócio da empresa, e a realidade demonstrando o oposto, que Bruno, na verdade, ele era empregado. Bruno não tinha a autonomia típica de um sócio. O Bruno tinha a subordinação típica de um empregado.
Então, se houver aqui discrepância, se houver conflito entre documentos e realidade, fatos vivenciados pelo empregado, nós vamos aderir aos fatos, à realidade. Então, a primazia da realidade sobre a forma. Esse princípio, muitas vezes, ele é utilizado para desconstituir contratos entre empresas, contratos que queriam mascarar uma relação de emprego. Ele serve muitas vezes para reconhecer o pagamento de salário por fora. Na carteira de trabalho dizia lá que ele recebia R$1.000, só que nos meses ali do vínculo ele recebia R$3.000, R$4.000. Aquela anotação foi feita de forma errada. Para quê? Para burlar o pagamento de FGTS, de Previdência Social. Então, na dúvida entre documentos e realidade, nós ficaremos com a realidade. E aí, com isso, nós terminamos esse nosso primeiro bloco e daqui a pouco voltaremos com mais informações sobre direito do trabalho para o exame de ordem.